Shalom, meus irmãos, saúdo a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Esse que vos fala é conservo dos irmãos, irmão Tiago Aparecido da Silva, mas nesta feita ao vivo, para mais um estudo bíblico, para a honra, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Um tema polêmico, um estudo bíblico sobre o futebol, e o tema é: futebol é pecado? Base bíblica, 1 João, primeira epístola do servo do Senhor, do apóstolo João, versículo de número 2, do 15 ao 17. Amém, meus queridos? Abram aí as vossas Bíblias da primeira epístola de João, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Vamos fazer a leitura do versículo de número 15 até o versículo de número 17. Amém, meus queridos? Diz assim a gloriosa palavra do Senhor Jesus: não se deve amar o mundo. Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor fale aos nossos corações neste momento. Amém? Vamos orar para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos encontramos diante da Tua presença para mais um glorioso estudo bíblico no canal Tempo de Arrependimento e Santidade. Meu Pai querido, abençoe este ensino bíblico com Teu glorioso poder, com a Tua gloriosa unção. Meu Pai querido, nesta hora eu quero diminuir e que o Senhor venha crescer, que eu venha, meu Deus, a desaparecer e que o Seu Santo Espírito fale poderosamente ao Seu povo, meu Pai querido. Com tantos homens, Senhor, principalmente homens que se dizem cristãos, estão envolvidos neste meio satânico, meu Pai, que é o futebol. Eu peço em nome de Jesus Cristo, meu Pai querido, que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Pai querido, que este, aleluia, ensino possa livrar, Senhor, almas do inferno. Senhor, repreenda todas as setas do maligno, todo o impedimento, tudo aquilo que for de Satanás, meu Pai querido. Neste momento eu dou uma ordem no mundo espiritual em nome de Jesus Cristo. Cai por terra todo o mal. Senhor, cubra-nos, meu Pai querido, com Teu sangue e nos ajude a vencer, Senhor. E que esse estudo seja para a honra e para a glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, eu glorifico o nome de Jesus por mais esta oportunidade. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, é uma felicidade imensa estar com todos vós neste momento glorioso
né? Quero pedir perdão se a transmissão vier a cair. Amém, meus queridos? Começou a guerra. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus por isso, né, meus irmãos? Que a guerra continuou. Quando tem guerra, é porque Satanás não quer que este ensino chegue aos corações dos irmãos, né? Graças a Deus por esta guerra, né? Já começou a guerra, né? A internet começou a cair, a falhar, mas o Senhor Jesus está conosco, Ele é bom, está do nosso lado. Amém, meus queridos? Irmãos, vamos primeiramente começar comendo este versículo, amém? Como se trata de um culto de ensino, então o culto de ensino eu costumo, meus queridos, ter bastante calma, bastante paciência, porque eu quero que vocês entendam tudo aquilo que o Senhor me revelou através da sua palavra. Amém, meus queridos? Olha o que diz a palavra do Senhor: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que o apóstolo João, na sua primeira carta, aleluia, louvado seja Deus, na sua primeira epístola, ele quer dizer no capítulo de número 2, no versículo de número 15, olha o que ele diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Agora o apóstolo João, ele vai começar a especificar as coisas que são do mundo. Amém, meus irmãos? Não se preocupem, amém, meus queridos, da guerra espiritual. Estamos sofrendo uma guerra espiritual, né? Glória a Deus por isso. Graças a Deus que a guerra está continuando, né? Porque Satanás está lutando para que esta mensagem não seja entregue aos corações. Vamos estar vigiando em oração. Estejam aí, meus irmãos, em oração constante. Amém? Para este culto ao vivo. Estejam intercedendo em espírito, porque há uma guerra espiritual neste momento. Satanás não quer que este ensino bíblico chegue aos vossos corações e nem que esse vídeo seja compartilhado. É por isso que estamos sofrendo uma guerra espiritual. Amém, meus irmãos? Voltando. O apóstolo Paulo diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. No versículo 16, o apóstolo João, ele vai especificar aquilo que há no mundo. Veja bem, o versículo 16, porque tudo que há no mundo, todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência? Concupiscência é o desejo pecaminoso. No relacionado no dicionário, também está falando a desejo dos prazeres sexuais, a lascívia, a concupiscência, o desejo da carne, o desejo do poder, da vanglória. Amém, meus queridos? E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então Jesus está especificando através do Espírito Santo. O apóstolo João escreveu dizendo: a concupiscência, os desejos mundanos da carne, e a concupiscência que vem dos olhos, e a soberba, a regaladez da vida, né? Aquelas coisas mundanas, né? Tudo que há no mundo, né? A soberba, a vanglória, o poder, né? Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, aí no versículo 17 ele diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, quer dizer, com a sua malignidade, com a sua soberba.
com seus prazeres, tudo isso passa. Aquele que, porém, faz a vontade de Deus permanece eternamente. Agora, irmãos queridos, nós vamos, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos falar, graças a Deus, sobre o futebol mais especificamente. Amém, meus queridos? O órgão mais poderoso do futebol mundial hoje se chama FIFA. FIFA significa essas 4 siglas, meus irmãos. FIFA significa Federação Internacional de Futebol Amador. E o que Satanás quis fazer com este jogo, com este futebol? Eu estive estudando sobre esse esporte, sobre a sua origem. Amém, meus queridos? Antes, louvado seja Deus, do futebol, existiu todo um plano traçado por Satanás. Satanás começou a desenvolver vários jogos, vários rituais, até satânicos, de outras tribos, línguas, nações, na sua antiguidade, até chegar nesse patamar que é o futebol. O futebol foi trazido no Brasil, se não me falha a memória, por Charles Miller. Foi ele que trouxe, da Inglaterra, o futebol para o Brasil, Como todos os irmãos sabem, o futebol é composto por 11 jogadores. Qual é a meta desses 11 jogadores? Com esta bola de futebol, A bola de futebol era fazer gol, simplificando, colocar a bola na rede do outro adversário, sendo que o goleiro não pode, aleluia, usar as suas mãos fora da grande área, só dentro da área. Especificamente, também tem o juiz, também tem os bandeirinhas, E tem o estádio, tem a torcida, simplificando. Todo esse empreendimento, todo esse ajuntamento de pessoas e de funções formam o futebol, meus queridos? E agora, louvado seja Deus, trazendo para o mundo espiritual, o futebol é pecado segundo a palavra de Deus. Você nunca vai encontrar na Bíblia Sagrada escrito: o futebol é pecado. Ou você não vai encontrar: jogar baralho é pecado. Ou você não vai encontrar, louvado seja Deus, jogar videogame é pecado. Então você jamais vai encontrar isto. Mas este versículo da Bíblia, quando diz: não ameis o mundo e nem o mundo há, porque as coisas do mundo, aleluia, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando o apóstolo João estava especificando isso, estava dizendo: tudo que há no mundo, o mundo pecaminoso, é pecado. Tudo aquilo que vai contrário à palavra de Deus, isto é pecado. E vamos dizer por que o futebol é pecado e por que os cristãos, aleluia, nascidos de novo, não podem participar desse esporte. Amém, meus irmãos? Muitos teólogos, muitos aqueles que não nasceram de novo, muitos fariseus que estudam teologia, louvado seja Deus, praticam esse esporte e até defendem esse esporte, que pode praticá-los com argumentos bíblicos. Também, meus queridos, dizendo que Satanás pregou para Jesus, amém? Satanás, quando levou Jesus ao pico do monte, em Mateus capítulo 4, ele usou, aleluia, o Salmo, se não me fala na memória, Salmo 91, versículos de número 11 e 12. Então, Satanás também usa a palavra de Deus para se defender. E assim são muitos teólogos não nascidos de novo. São aqueles parecidos com Nicodemos, quando Jesus foi encontrar naquela noite, dizendo: Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque se não nascer, aleluia, da água e do Espírito, jamais poderá entrar no meu reino. Porque aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Amém, meus queridos? Então, meus irmãos, por que o futebol em si é pecado? Amém? Eu coloquei alguns tópicos aqui, que vai ser muito interessante para os irmãos entenderem como Satanás, ele é astuto,
Em tudo ele quer imitar, aleluia, a adoração a Deus. Primeiramente, para a adoração do futebol ter o seu início, deve ter primeiramente os jogadores, né? As pessoas vão ali para, aleluia, adorar os jogadores de futebol e também adorar os seus times de futebol, né? E eles precisam de um lugar específico para esta adoração. Então eles têm um estádio, né? Esse estádio também representa o templo, né? Aonde essas pessoas vão se reunir para torcerem respectivamente para os seus times de futebol. Amém, meus irmãos? Semelhantemente a nós também, que vamos para a igreja, a gente se reúne na igreja para adorar a Deus, geralmente no templo. Mas, aleluia, nós somos a igreja. Nós vamos, aleluia, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, quando nós adentramos a igreja, nós adentramos para adorar a Deus. Quando eles adentram, aleluia, o estádio, eles adentram, aleluia, para adorar os seus times de futebol, né? Louvado seja Deus. A grande diferença é quando nós adentramos dentro da igreja, não é pago, né? Quando eles vão, aleluia, louvado seja Deus, adentrar o estádio, eles têm que pagar, né? Semelhante também às ofertas, né? Só que eles não fazem de coração aberto, fazem porque são obrigados, senão eles não assistem o time que eles gostam. Uma espécie de oferta, uma espécie também de dízimo. Veja a semelhança entre uma e outra. E todos também com uma função de ir adorar a Deus, né? Nós vamos na função de ir adorar a Deus e eles vão na função de adorarem os seus times de futebol. Primeiro pecado aí, a idolatria, né? São idólatras por os seus times de futebol, né? Pecado horrível, a idolatria. Também semelhantemente nos estádios há um segurança, também na igreja também há um porteiro para receber os irmãos. Então, primeira coincidência, o templo, onde todos em uma só unidade na igreja vão para adorar a Deus e eles vão para adorar o seu time de futebol. Salmos capítulo 123, versículo 1 diz: nos alegramos quando dissemos que iríamos à casa do Senhor, né? E eles se alegram quando eles dizem que vão assistir o seu time de futebol jogar. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Semelhantemente também, gostaria de também abordar outro tópico, que dentro da igreja, quando a igreja se reúne para adorar a Deus, também eles se reúnem, né, com seus membros, torcedores, também, né, meus irmãos, para adorar, aleluia, seus times de futebol, né? Então, uma colocação aí também dizendo, né, que eles vão adorar os seus times de futebol. O primeiro pecado, né, meus queridos, a idolatria. Shedebedecou manai de quebra decai, Santo Deus de Israel. A idolatria, né, meus irmãos, coisa terrível, né, aonde, louvado seja Deus, o inimigo das nossas almas, né, prende os irmãos nesse esporte terrível, né? O primeiro pecado, meus queridos, mais terrível dentro do futebol é a idolatria, né? Pessoas que estão dentro desse esporte, que praticam esse esporte, né? Louvado seja Deus. A Bíblia condena a idolatria. Êxodo capítulo 20, né? A seguir disse: não farão outros deuses diante de mim, né? Os seus times são para eles como se fossem deuses, né? Louvado seja Deus. Você vai ver bem o Esporte Clube Corinthians Paulista, a qual ontem foi campeão paulista de 2018. Amém, meus irmãos? Eu não acompanho futebol, mas a gente sabe pelas informações de bocas ímpias e mundanas que esse time foi campeão paulista. Eu também torcia para este time. Eu era um torcedor fanático, era um cristão carnal. Mesmo depois de um tempo onde eu entrei dentro da igreja, eu não era nascido de novo, estava engateando na fé, mas os falsos profetas
Os falsos profetas não me ensinaram a verdade. A Bíblia diz assim, ó, pelos seus frutos vos conhecereis. Então, meus irmãos, meus queridos, os pastores de hoje, Xenemedecai, Decomanai, que antigamente abominavam esse esporte. Crente, meus irmãos, antigamente não poderia, aleluia, estar praticando este esporte maligno. Crente não poderia estar envolvido com futebol. Amém, meus queridos? Senão, era excluído da igreja, né? Era colocado no banco, na disciplina, para se consertar. Então, meus irmãos, louvado seja Deus, eu também era idólatra, né? Eu torcia para o time Esporte Clube Corinthians Paulista, inclusive na final, né? Onde eu assisti, lá no meu trabalho, aonde foi a final entre o Corinthians e Chelsea, onde o Corinthians foi declarado campeão mundial de clubes pela FIFA. Eu estava no meu serviço, eu estava torcendo e idolatrando aquele time, de uma forma forte, muito forte, bem idólatra mesmo, né, meus irmãos? Então eu gritava, eu chorava, eu ficava assistindo toda hora, vendo os melhores lances, os melhores momentos, e o jogo já tinha acabado e aquilo ainda estava no meu coração. Então eu era idólatra. Então a idolatria, meus irmãos, é um dos pecados mais terríveis implicados ao futebol. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então eles são idólatras. Quantas vezes eu não assisti naquela reportagem que venderam carro, venderam casa, né, fizeram empréstimos para poder ir até o Japão para poder ver o Corinthians jogar contra o Chelsea. Idolatria. Ninguém vende, aleluia, louvado seja Deus, os seus bens para dar na obra de Deus, para glorificar o nome de Deus, para ajudar os pobres e também ajudar as viúvas. Mas, louvado seja Deus, vende os seus carros, vende as suas casas, deixa suas esposas sozinhas em casa, os seus filhos, para ir atrás de um time de futebol. Então isto é idolatria. E esses idólatras não herdarão o reino dos céus. Amém, meus queridos? Então, meus irmãos, louvado seja Deus, é uma idolatria terrível, né? Estes torcedores cantam hinos, cantam cânticos aos seus times, não vou dizer hinos, né? Porque hinos nós de louvor nós cantamos a Deus, mas eles cantam cânticos de louvores, né? Cânticos de adoração a esse time de futebol, né? Um hino que eu cantava quando eu era idólatra, eu cantava, veja este cântico de um time de futebol idólatra: Corinthians, Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor. Você viu a idolatria que há neste cântico? Corinthians é a minha vida, Corinthians é a minha história e Corinthians é o meu amor. Então o amor dele não está na palavra de Deus, não está em Jesus Cristo. O amor dele está no time de futebol, né? Então, louvado seja Deus, isso é uma idolatria terrível, né? Aí você diz assim: ah, mas eu sou um cristão consciente. Eu sou um cristão que não estou envolvido no meio do futebol. Eu sou um cristão, louvado seja o nome do Senhor, que torço moderadamente. Eu não sou um idólatra. Eu não falto no culto. Eu não vou ao estádio. Eu só tenho uma camisa do Corinthians porque eu comprei, tá lá no armário, eu uso de vez em quando, nem na rua eu uso, porque senão eu posso ser espancado, né? Porque se você sair hoje com a camisa do time de futebol, dependendo se você passar no bairro onde só tem palmeirense, corintiano, essas brigas de torcida, o que vai acontecer? Você vai apanhar, né? É isso que esse time de futebol traz, violência, né? E aí você diz: não, eu só torço dentro de casa, bem consciente, eu não perco um culto, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Mas quando passa um joguinho de futebol, não tem nada para fazer, eu pego a minha pipoquinha, como sempre normal, eu não sou fanático. Aí usa aquele versículo, ó, a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? Que eu não posso me deixar
todas as coisas me é lícita, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Então eles usam um versículo da Bíblia, Shedemedekai dekomanai, para se defender hipócritas. Hipócritas. Naquele último dia, Jesus vai pegar seus frutos de iniquidade, Shedemedekomanai, e vai te lançar no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Aí você vai dizer: pregador, você não respondeu a pergunta. Eu estou usando um versículo bíblico, uma base bíblica. Você está usando uma base bíblica? Eu também estou usando uma base bíblica. Vamos lá em Êxodo, capítulo 20, né, versículo, 3, a seguir, se não me falha a memória. Vou lá abrir a Bíblia também, né? Porque quando Satanás usou a Bíblia contra Jesus, Jesus também repudiou Satanás também usando a palavra, porque Jesus era o Verbo se fez carne e andou entre nós, entre os homens, e Satanás, sendo mentiroso, quis enganar Jesus usando a palavra de Deus, sendo que ele é a própria palavra, né? Graças a Deus. Então os teólogos estão aí, os irmãos na iniquidade que querem viver no seu pecado também vão se utilizar da palavra de Deus para defenderem os seus pecados e as suas iniquidades, a qual os mesmos cometem, né? Vamos lá em Êxodo capítulo 20, né? Versículo 3, vai dizer assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem debaixo na terra, e nem águas debaixo da terra. Versículo 5: não as adorarás, e nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, e visita a iniquidade dos seus filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Versículo 6: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, meus queridos, é iniquidade. Não farás outros deuses diante de mim. O Corinthians é um deus. O futebol é um deus. Amém, meus irmãos? O Deus da iniquidade. Vamos lá para Mateus, capítulo de número... eu não me falho a memória, Mateus, capítulo de número 6. Glória seja dada ao nome do Cordeiro. Mateus, capítulo 6. Glória a Jesus. Mateus capítulo 6, versículo número 24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer a um e de amar o outro, e se devotará a um e desprezará o outro. Não poderá servir a Deus e às riquezas, ou a Mamon, ou também não pode servir a Deus e ao Deus do futebol. Amém, meus irmãos? Não pode, é iniquidade. E agora vamos pegar pesado. Vamos ver, louvado seja Deus, a iniquidade que existe dentro do futebol. Amém, meus queridos? Vamos ver a prática do futebol. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8. Vamos lá, pregador. A Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. E no futebol, a feitiçaria. Amém, meus queridos? Além de idolatria que eu não citei, amém? Que prestam adoração aos seus ídolos de imagem e escultura. Sim, meus queridos, o São Jorge, que é o protetor aí, né? O protetor do Esporte Clube Corinthians Paulista, louvado seja Deus, a imagem dele é de um dragão, né? Querendo pegar o São Jorge, ele espetando o dragão com uma lança. Mentira de Satanás, né, meus queridos? Mentira do diabo. Então eles ficam fazendo, muitos aí que estão na macumbaria, né? Eles são macumbeiros e fazem trabalhos de macumbaria para que o Corinthians ganhe as suas partidas. O próprio técnico de futebol, o senhor Tite, eu falo o nome, meus irmãos. Se vocês querem sofrer pelo evangelho, vocês têm que falar a verdade. E a verdade vai bater em muita gente. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. O senhor Tite, técnico da seleção brasileira hoje, atualmente, se prostrou diante da imagem da Nossa Senhora Aparecida para poder, louvado seja Deus, ganhar suas partidas. Ele rezava para ela. Ele rezava para aquele... não para Aleluia Maria, mãe de Jesus, né?
Mas seja Deus, que é proibido também para nós cristãos prestarmos culto a Maria. Mas ele dobrava seus joelhos a Nossa Senhora da Aparecida, que é um demônio que está enganando aquele homem, em que engana a grande multidão dos católicos. Amém, meus queridos? E dobrava pedindo para que ele ganhasse as partidas de futebol. Quantas vezes nós não vimos jogadores de futebol prostrados de joelhos? Amém, meus irmãos? Prostrado de joelhos. Quando ia ter alguma cobrança de pênalti, eles dobravam os joelhos e começavam a pedir a Deus a vitória. Deus não está nesse negócio. Deus nem ouve o que eles estão falando. Amém, meus irmãos? Neymar, quando ganhou a Copa das Confederações no Brasil, colocou uma faixa na cabeça, se não me falha a memória, foi no Brasil, ou quando ele ganhou a Champions League no Barcelona, colocou 100% Jesus, Xerebedecou Manai. Jesus está onde nisso, meus irmãos? Ele é cristão aonde? Um corpo cheio de tatuagem, fazendo comercial de cerveja. Amém, meus queridos? Aí quando o Neymar corta o cabelo de um jeito, aí os cristãos dentro da igreja querem cortar o cabelo dentro de Neymar. Vai se converter, meu irmão. Vai se converter, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Larga esse futebol. Larga essa prática demoníaca. Segundo pecado dentro do futebol, feitiçaria. Sim, a feitiçaria fortemente usada na Umbanda, na Quimbanda, na macumbaria, né? Louvado seja Deus. Muitos macumbeiros fazem aí macumbas para que o Corinthians, não só ele, mas como outros times ganhem. Amém? É só você ver, meus irmãos. Na Argentina, Maradona tem uma torcida exclusiva, tem até uma igreja, entre aspas, onde eles adoram o Deus dele, o Deus Maradona. É terrível isso, meus irmãos, mas lá na Argentina tem essa igreja aí do Maradona, onde eles colocam a estátua do Maradona e adoram o Deus deles. O Deus deles é o Maradona. Vocês veem aonde chegaram a idolatria do homem. Deus falou assim: não fazer imagem de escultura. Amém? É um dos mandamentos ali empregado no Êxodo. Amém? Glória a Deus seja dada ao nome do Senhor. Quero colocar aqui, meus queridos, os 10 mandamentos, aonde o Senhor fala assim, ó: não farás para ti imagem de escultura. Não fará para ti imagem de escultura. Lá no Japão, fizeram a imagem do Zico, né? O Zico jogou no Japão durante o tempo, foi muito famoso lá, e eles idolatraram e fizeram uma estátua do Zico. Pelé também tem estátua. Não sei quantos jogadores aí, quando fica não sei quantos anos no time, faz uma estátua do jogador. Isso é idolatria. Deus não está nesse negócio, meus irmãos. Deus não está nesse negócio, meus queridos. Glória seja dada ao nome do Cordeiro. Ah, você quer mais base bíblica? Você quer, pregador, que o futebol é pecado? Amém? Vamos lá. Vamos lá. Vamos para Gálatas, capítulo número 5. Xenebra de Comanai, Xerebedecai. Vamos lá para Gálatas, capítulo de número 5. Meus irmãos, é Bíblia. Não tem conversa fiada não. Xerebedecou Manai de Cabedecai. É Bíblia. Amém? É Bíblia na cara do Satanás. Bíblia na cara do diabo. Diz assim: as obras da carne são, Gálatas, capítulo número 5, versículo 16. Vamos ver quais são as obras da carne. As obras da carne, aleluia, e o fruto do Espírito. A diferença. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Lembra lá do texto lá onde fala da sua concupiscência? Agora vamos ver o que está dentro da concupiscência da carne. Vamos ver. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Não fazeis porventura, aleluia, porventura, não façais porventura, seja o vosso querer. Não faça o seu querer. Amém? Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Versículo de número 19. Agora que é aqui que mata esse esporte maligno e terrível, né? As obras da carne são conhecidas como prostituição. Será que tem prostituição no futebol? Tem, meus irmãos. Vê lá aquelas mulheres mundanas, como que elas vão para o estádio. Amém, meus irmãos? Depois que os jogadores ganham um título de futebol, vocês acham que ontem os jogadores do Corinthians, quantos deles aí, meus irmãos, deixaram suas esposas em casa, seus filhos em casa, e foram nos bailes da vida aí, comemorar com as Maria Chuteira da vida? Amém, meus irmãos? Quantos aí não foram beber
aleluia, louvado seja Deus, e deixaram aí sua família preocupada. Saíram com 2, com 3 mulheres, fizeram orgias sexuais terríveis, amém? E ainda quando umas vão lá no futebol, o namorado vai com a namorada, meu time foi campeão, vamos comemorar no hotel. Aí vão no hotel se prostituir. Então, coisas terríveis, né, meus irmãos? Prostituição. Vamos lá para a segunda. Impureza, né? Não tem nada de Deus nesse esporte. Lascívia, sensualidade, né? Quantas as mulheres aí que saem seminuas aí com a camisa dos seus times, né? As famosas Maria Chuteiras aí que posam para Playboy. Então, tudo isso, irmãos, é incluído no futebol. E ainda vem falar que o futebol cristão pode participar dessas coisas. Terrível. Idolatria, como eu citei. Feitiçaria. Eu quero abordar outra parte da feitiçaria. Tem jogadores de futebol, tem técnicos de futebol que fazem pacto com Satanás para serem bem-sucedidos no seu futebol, no futebol. Inclusive muitos testemunhos aí que rolam por afora falam que muitos jogadores fizeram trabalho de macumbaria, trabalho de feitiçaria, passando óleos especiais no corpo para poder jogar bem. Inclusive tem um testemunho no YouTube, Futebol Infernal, onde Jesus revela a um jovem, que eu não me recordo agora o nome, aonde Jesus revela para ele muitas coisas sobre o futebol, sobre o ocultismo, sobre a feitiçaria e sobre muitas outras coisas horrendas que há neste jogo e muitas das coisas que acontecem no mundo espiritual que as pessoas não conseguem enxergar. Amém, meus irmãos? Então, feitiçaria, inimizades, né? Quantas as pessoas que não deixam de falar uma com as outras por causa de time, que brigam com as outras, que xingam as outras, né? Que chegam até matar as outras por causa de time de futebol. Quantas tragédias a gente não viu por briga, violência, né? Torcedor que vai pegar o outro torcedor, que mata, né? Suas famílias choram e sofrem até hoje. E Corinthians e Palmeiras e todos esses times mundanos e todas as seleções, que quer que seja, não podem dar de volta a sua família, né? Então, seu time morreu, seu pai morreu por causa de Corinthians, por causa de Palmeiras, seu filho, sua filha, e muitos ainda estão vibrados nessas coisas do mundo, nessas coisas do diabo, né? Louvado seja Deus. Inclusive, hoje eu estava no serviço, um jovem chegou com o braço doendo, eu falei, o que aconteceu com o seu braço? Ele falou, não, que eu briguei lá com o Mancha levou uma, e eu fui para cima dele e briguei com ele. Então, se arrebentando, batendo nos outros, né? Tudo isso é por causa de time. Deus está nesse negócio? Deus não está nesse negócio. Pastor carnal, xerebedecai, meu Deus, senebra decomanai. Seu pastor carnal, xerebedecai, diácono carnal, presbítero carnal, cooperador carnal, arrepende-se, volta ao primeiro amor e volta para Jesus. Amém? Aleluia. Porfias, que significa discussões, ciúmes, né? O que o futebol só traz? Vanglória. Para que esses jogadores jogam futebol? Para, aleluia, vanglória, o eu ser exaltado. Eu sou o jogador, eu sou o cara, eu sou o Cristiano Ronaldo que nos ganha não sei quantas bolas de ouro, eu sou o Messi. Quantas crianças não querem ser que nem Cristiano Ronaldo, que nem Messi, sabendo que o Cristiano Ronaldo, louvado seja Deus, bebe, sai, não dá bom exemplo. Amém, meus irmãos? Se pega aí mulher, se prostitui, coisa terrível. Essa Alessandra Urach aí, que se converteu ainda, que ainda não totalmente, mas Deus está trabalhando na vida dela, ela conta, amém, meus irmãos, no livro que saiu com o Cristiano Ronaldo, é o exemplo que esses jogadores de futebol mundanos traz, né? E tem até jogadores carnais, né? Jogadores que são pastores, não nasceram de novo. Né? Deus tem um trabalho na vida de cada um, assim eu creio, como Deus salvou aquele jogador Neto, né? E Deus permitiu que acontecesse aquele acidente na vida dele, ele não pode mais jogar. Por quê? Porque Deus quer tirar ele fora. E Deus vai tirar ele fora. Eu creio que Deus vai salvar esse homem, o Neto e a sua família, porque Deus não teria salvado ele se não tivesse um propósito, né? O testemunho dele é maravilhoso. Mas o futebol não deixa de ser pecado, porque Deus salvou o Neto e salvou aqueles 4 homens, né? E você vê que o Deus do futebol é tão terrível, mesmo eles sofrendo aqueles acidentes, estão ainda vinculados ao futebol.
né? Mas o sangue de Jesus tem poder para, aleluia, salvar o neto, salvar sua família, salvar também, né, meus irmãos, todos aqueles que escaparam daquele acidente terrível. Deus tem um plano na vida deles, né? Infelizmente, meus irmãos, eu falo sem medo de errar. Eu falo sem medo de errar que a maioria daqueles jogadores que morreram naquele acidente, né, que morreram naquele acidente, estão no inferno agora nesse momento, sofrendo, gemendo, chorando, querendo mais uma oportunidade de se arrepender, mas não tem. Por quê? Porque eles amaram o futebol. Eles amaram o seu Deus, o futebol. Infelizmente, meus irmãos, porque nós não somos Deus para chegar lá e falar, estão no inferno. Mas a gente vê pelas obras, né? A Bíblia diz, louvado seja Deus, que pelos frutos você conheceria. Ninguém sabe o que aconteceu no último fôlego de vida, se eles se arrependeram ou não. Mas nós sabemos, meus irmãos, que devido às obras, infelizmente, não julgando, mas segundo a palavra de Deus, que a grande maioria desses jogadores que morreram naquele acidente estão queimando exatamente nesse momento no inferno, né? Como Deus mostrou, aleluia, também a um jovem, uma visão daqueles jovens que morreram na Boate Kiss, né? Que a sua grande maioria não deu tempo de se arrepender. Deus mostrou que a maioria deles estavam lá dançando no inferno, né? Eles dançavam em cima de espetos terríveis, e quando eles paravam de dançar, os demônios os afligiam. Então é um destino, irmãos, cruel demais, é um destino terrível demais, e muitos cristãos estão presos dentro desse esporte demoníaco, né? Tem discórdia no futebol também, tem dissensões, né? Tem facções, né? As torcidas organizadas, né? Gaviões da Fiel, Mancha Verde, um monte de torcida aí, né, meus irmãos? E causando só facções, tragédias e mortes de todos os tipos, né? Nós vemos aí eles envolvidos em muitas coisas que não convêm. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Facções, iras, discórdias, dissensões, facções, né? Inveja. O futebol causa muita inveja, né? Meu time é melhor do que o seu. Meu time tem não sei quantos títulos. O seu nunca ganhou nada. E aquilo causa raiva, ódio, né? Alimenta uma frustração idólatra, porque ele quer ver o time dele ser melhor do que os outros, né? Inveja, bebedice, né? Quantos ontem, por causa que o Corinthians ganhou, não beberam? Quantos ontem talvez não perderam a vida em acidente? Quantos ontem não ficaram paraplégico, tetraplégico, por causa da bebedice do futebol, né? Beberam, o Corinthians foi campeão, bateu o carro, matou alguém, bateu o carro, atropelou alguém, bateu o carro, prejudicou famílias, né? Então, tudo isso daí, né, arrumou briga na rua, tudo isso por causa do futebol, né? Glutonarias, né? Fez um banquete, churrasco, tudo por causa de futebol, tudo por causa do meu time. Não, hoje o Corinthians vai jogar, pega a carne, pega o churrasco, pega a bebida, não fazer aquela festa, né? Aquela festona, né? Então, louvado seja Deus. Aí Jesus fala assim: semelhante a estas coisas, respeito a qual vos declaro, como outra hora já preveni, que não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus, a qual tais coisas praticam. Então a pessoa vai dizer, o cristão carnal vai dizer: eu não participo de nenhuma delas, eu não me prostituo, eu não sou uma pessoa impura, eu também não idolatro, né? Eu também não faço feitiçaria, eu também não tenho ciúme, também não discuto, não tenho dissensões, também não tenho inveja, para mim ganhou, perdeu, tanto faz. Também não bebo e nem participo de glutonarias por causa de time. Então, estou livre, né, pregador? Você não me pegou ainda, pregador? Ah, não? Então vamos para a Bíblia. Meu irmão, aqui é Bíblia. Romanos capítulo de número 1. Romanos capítulo de número 1. Louvado seja Deus, né? Vamos lá. Versículo de número 32, que diz assim: ora, conhecido eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte,
ao que tais coisas praticam, não somente o fazem, mas também aprovam o que assim procedem. Aí você vai dizer: ô pregador, eu sou teólogo, pregador, eu tenho teologia. Você não lê o texto, você só lê um versículo isolado. Você tem que ler o texto e ler também o contexto. Ô teólogo, deixa eu falar uma coisa, eu também já fiz teologia. Eu parei de fazer teologia porque assim o Espírito Santo me barrou, saiu na metade do meu curso. E quando eu fui fazer uma oração, teólogo, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, falou para mim assim: não ore para aprender ensino e doutrina de homem. O que você diz que é ensino e doutrina de homens, que é a santa doutrina do corpo, da alma, do Espírito, que você fala que é doutrina de homem, o Senhor me revelou que doutrina de homem, irmãos, doutrina de homem, ô teólogo, está na teologia. Está na teologia. Tem coisas que você só vai aprender através do Espírito Santo. Eu não condeno o estudo teológico, mas Jesus me proibiu de orar quando fosse começar a estudar teologia. Sim, por quê? Porque Jesus sabe que através, se aprofundarmos um campo teológico demais, nós perdemos o Espírito. Então, hoje, a partir de hoje, você é um autodidata. Um autodidata é aquele que, aleluia, estuda por si próprio através do Espírito. Eu só vou comprar livros que o Espírito Santo permitir, vou ler através do Espírito Santo e vou aprender através do Espírito Santo. Amém? Teólogos. E outra, teólogo, deixa eu te falar uma coisa. Eu já li a Bíblia, o Novo Testamento, o seu contexto desse versículo, que fala, que bate muito nesse capítulo 1 aos homossexuais e também às mulheres, né, que têm relação com outras mulheres, os homossexuais, né, e as mulheres que também têm relações com umas com as outras. Agora me falha a memória, né? Homem com homem, mulher com mulher, condenável ao São dos Exércitos. Ele bate muito, né? Louvado seja Deus, nessa questão, capítulo 1. Tá bom, o teólogo? Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei o contexto deste. Mas o versículo 32, através do Espírito, porque você não consegue discernir as coisas do Espírito. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo de número 2. Amém, teólogo? Que as coisas do Espírito você nunca vai conseguir discernir, porque ela só pode ser discernida espiritualmente. Então você não pode discernir, porque ela só pode ser discernida espiritualmente. E se você conhecer da sentença de Deus, são passíveis de morte, as quais coisas praticam. Se você não pratica, não somente a que a fazem, não somente os que fazem, mas também ao que aprova o que assim procede. Se você apoia o futebol, meu querido, se você apoia o futebol, os que assim procedem nessa iniquidade, você também está em pecado e também será julgado, porque você está, aleluia, fazendo que os irmãos venham a pecar e concernir com esse pecado. Então a igreja era a luz do mundo, sal da terra. Então nós estamos aqui para condenar o pecado. Amém, meus irmãos? Amém, meus queridos? Então, simplificando e terminando esse estudo, o futebol é pecado. Vocês viram quantos pecados existem no meio do futebol. Então os cristãos, que se diz cristão carnal, vão usar também base bíblica, vão também em cima da Bíblia, dizer que isso não tem problema nenhum, que é uma coisa normal, porque eles querem defender o seu pecado, né? E aqueles que querem defender este pecado, está descrito no segundo livro de Timóteo, capítulo 4. Nós vamos para a Bíblia, meu irmão. Por isso que é bom, meus irmãos. Eu estava com um caderno aqui e eu ia pegar muitas referências que eu estudei aqui, fiz algumas anotações. Eu ia pegar umas anotações e ia falar com vocês. Só que eu comecei a pegar, o Espírito me dominou, fechei caderno e deixei o Espírito Santo me usar. E a coisa maravilhosa é ser usado pelo Espírito. Não é mesmo, irmãos? É totalmente diferente. A gente pode orar, a gente pode estudar, é bom, mas quando nós vamos dar um ensino com o Espírito Santo nos guiando, é diferente. Tá bem? E você, o irmão carnal, infelizmente,
né? Você vai procurar esses aqui, ó, porque você fala assim: eu tenho que defender o meu pecado. Eu tenho que procurar algum versículo bíblico para defender o meu pecado. Preciso defender o meu pecado. Sabe por que você quer defender o seu pecado? Porque você ama o seu pecado. Você não quer largar dele. Você não quer largar do seu pecado e dizer: aleluia, quero largar o meu pecado, tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Você não quer. Você quer se defender do seu pecado. Então, você precisa achar doutores da lei para defender a sua concupiscência, o seu pecado, o seu bel prazer. Então, se cumpre esta palavra que o apóstolo Paulo escreveu ao seu servo Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo que ele escreveu ao servo Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo as suas próprias concupiscências, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, aos pontos. Então vocês vão se recusar. Essa palavra não vai entrar no seu coração de jeito nenhum. Você vai dizer: não, quero futebol, quero a carnalidade, quero, aleluia, o evangelho carnal, quero fazer parte da nécia louca, e não há nada que vai me fazer mudar. Meu irmão carnal, é desse jeito. Você não vai querer mudar por Jesus. Você não vai querer mudar. Você não vai querer mudar por Jesus. Você não vai querer mudar por Cristo. Você não vai querer mudar pela palavra de Deus. Você é parte da nécia da igreja louca, das 5 loucas. Mas naquele grande dia nós vamos ver quem é quem. Naquele grande dia você vai saber se eu sou cristão verdadeiro ou não. É no dia do soar da trombeta que Jesus vai pegar muitos desapercebidos. Vai estar muitos assistindo Corinthians. Xerebedecou, Manai, Decai, Decai. Vai estar muitos assistindo, aleluia, a Copa do Mundo. Amém, meus irmãos? Vocês são inscritos no canal Tempo de Arrependimento e Santidade. Não participem dessa iniquidade. Jesus pode voltar, meus irmãos. Vocês estão presos em Brasil, estão presos em Copa, estão presos nas concupiscências do mundo, no prazer da carne. Vocês vão ficar. Vocês vão ficar, meus irmãos. Fiquem atentos. Fiquem atentos, porque Satanás ele joga dardos malignos a todo tempo e momento. Foi terrível para me fazer essa live. Não foi fácil, uma luta terrível. Vocês não têm noção. Porque aqui nós estamos denunciando o pecado. E através desse vídeo muitas pessoas vão se arrepender. A minha oração não é para que Jesus bata 30 mil visualizações. Nada disso. A minha oração é para que quando cada um que vê este vídeo, amém, meus irmãos? Cada um que vê este vídeo venha se arrepender dos seus pecados e largar o futebol. Este é o meu sonho. Esta é a minha oração a Deus, amém? E neste ano 2018, meus irmãos, 2018 vai ter a Copa do Mundo, amém? Prestem atenção na taça da Copa do Mundo, tem a simbologia ali, 666. Presta atenção, meus irmãos. Vai estar lá, ó, 666. É que eu não tenho como colocar para vocês aqui ao vivo agora. Mas peguem o símbolo da Copa do Mundo, close, dá um close nele, vocês vão ver. Tá lá o 666 certinho. A Copa do Mundo. O mundo jaz no maligno. Então quer dizer a Copa do Maligno. Meus irmãos, é mais claro do que a água. Mas muitos não querem entender. Só que naquele grande dia, o ressoar da última trombeta, quando vai tocar, vamos ver se vocês vão subir. Aí eu quero ver. Quem é quem? Xerebedecou, Manai, Xenebria, Decai. Quero ver quem é quem nesse dia, meus irmãos. Xerebedecou, Manai, Dequebra, Decai. Quero ver se realmente ele é um cristão verdadeiro. Xerebedecou, Manai. Não adianta querer emprestar óleo emprestado, não. Xerebedecai. Xenebedecou, Manai, Dequebra, Decou, Manai, Xerebedecai. Não adianta querer pegar óleo emprestado. Xerebedecai. Se naquele dia não tiver azeite, Xenebria, Decou, Manai, Xerebedecai, não vai subir, meus queridos. Xerebedecou. Xenebrias, Decou, Manai, Xerebedecai, não vai subir.
Não vai subir, Xenebedecai, não vai subir, Decol, Dequebrias, Decolmanai, Xenebedecai, não vai subir, meus irmãos. Glória ao Espírito Santo, Xerebedecol, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, Xerebedecol, Manai, Xequebedecai. Meus irmãos, sinto a virtude terrível, sinto uma virtude tremenda. Jesus está aqui nesse lugar, meus irmãos. Jesus chegou, Xerebedecol, Dequebras, Decolmanai, Xerebedecai. Oh, Jesus querido, Pai celestial, adorado e glorificado, Xerebedecomanai, fala conosco, meu Deus, através da tua palavra, Senhor. Muito obrigado por se fazer presente neste lugar, por se fazer presente neste culto de ensino. Obrigado, Senhor, pela sua gloriosa presença. Glorificado e exaltado é teu nome entre as nações da terra. Graças a Deus. Termina esse ensino, irmãos, para a glória e honra do Senhor Jesus. Vamos orar. Depois eu falo com os irmãos ao vivo. Amém? Graças a Deus, vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por este ensino bíblico glorioso, a qual o Senhor nos ensinou mais uma vez. Que este esporte terrível, meu Pai querido, é pecado, e que tem levado milhares e milhares e milhares de almas ao inferno. É um plano de Satanás, meu Pai. E nós que somos a luz do mundo, sal da terra, que deveríamos estar denunciando o pecado, os pastores, meu Pai, que eles estão envolvidos nesse esporte maligno, tendo time de futebol de cristão, crente contra crente. Que abominação, meu Pai querido, naquele último dia vão ter que dar conta. Vão ter que dar conta, Senhor, Xenebedecol, porque conheciam a tua palavra e não a praticaram. Conheciam a tua palavra, mas preferiram amar o mundo e as suas concupiscências. Mas o seu amor nunca esteve neles, Senhor. Por isso, meu Deus querido, eu agradeço por mais este estudo glorioso. E quando, meu Pai querido, eu fechei este caderno, dependi do Espírito, então por sentir a sua gloriosa mão passando sobre mim, passando sobre minha vida, ensinando o teu povo, meu Pai querido, no caminho que deve andar. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Santo Espírito de Deus, Senhor, que este ensino tenha sido para a honra e para a glória do teu nome, e abençoe a todos, meu Pai querido, que ouviram este estudo, e que haja, Senhor, conversão de almas e arrependimento, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou estar aqui vendo quantas pessoas estão conosco ao vivo. Amém? Misericórdia. 41 pessoas conosco ao vivo. Meu Deus, que tremendo. Irmãos, pico de irmãos conosco, hein? Graças a Deus, nunca tivemos aí um pico de 41 pessoas ao vivo conosco, hein? Jesus está nesse negócio. Jesus está nesse lugar. Graças a Deus. Eu vou cumprimentar todos um por um para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Sônia está conosco. Jéssica Santos também. Dizendo essa idolatria do futebol tá terrível. Também com Vanderlei, com a Glória a Deus Igreja. Agora não sei se é o pastor Júlio ou não. Continuar assim nas igrejas. A Débora Toledo também aqui comentando: sei que não havia com futebol, meu pastor levou um obreiro com ele para ver após o governador Márcio Franco e deixou as ovelhas no dia do culto. Isso é idolatria. Os cristãos antigamente nem tinham tempo para estas coisas, pois todo o tempo que tinham dedicava à obra de Deus. É verdade. Josiele, minha filha na fé,
Sônia, Thaís de Silveira, Danilo Moraes, Xenemedecomanai, Xenedequebrias decomanai. Irmãos, sinto a presença do Espírito Santo. Meu Deus, será que Jesus ainda quer conosco? Deus tem um mistério ainda com a gente aqui. Xenemedecomanai, dequebras deco. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Xenemedecai, quenébrias decomanai, xenemedeco. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Xenemedecai, decomanai, xenemedecai. Onai, decomanai, dequebrias deco. Xenemedecomanai, xenemedecai. Jesus amado, tem misericórdia de mim, Jesus. Quenébrias decomanai, xenemedecai. Ah, Jesus querido, Santo de Israel, xenemedeco. Xenemedecanananai, xenemedecomanai. Ah, meu Pai, xenemedecai. Jesus querido, xenai, xenemedeco. Ai, xenai, dedei, mecai, decomanai, xenemai. Ah, Jesus querido, xenemedeco. Ah, dehai, decomanai. Oh, meu Deus, meu Pai, xenemedeque. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sinta a virtude do Espírito, meus irmãos. Xenemedeco. Oh, Jesus querido. Ah, papai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Nebra decomanai, xenebedeco. Meus irmãos, as minhas costas estão como fornalha de fogo. Xenebedecomanai, dequebras decomanai, xenemedecai. Ah, derrou. Ah, decai. Ah, dequebrias. Ah, meu Pai. Aleluia. Igreja minha, xenemedecai. Eu estou voltando. Xenebra decomanai. Ah, filhinhos, xenebedeco. Prepare tuas vinhas, xanai decomanai. Porque eu estou voltando. Xenebedeco. É um tempo da última ceifa, xenebra decai. Prepare-se, aleluia, as tuas veredas, xenebra deco. Aleluia. Enebra deco, preparem tuas veredas, xenebra decai. É tempo de orar, xenebra deco. Tempo de orar, xenebra decai. Tempo de buscar minha face, xenebra deco. Ah, filhinhos, enai deco. Eu estou voltando, xenebra decai. Preparem as tuas vestes em justiça, xenebra deco. Em santidade, xenebra decai. Em arrependimento, xenai decomanai, xenebra decai. Porque eu estou voltando, xenebra deco. Eu estou voltando, prepare tuas vinhas. Prepare azeite, xenebra decomanai. Prepare azeite. Prepare seu azeite, porque eu estou voltando, igreja amada. O teu sofrimento está acabando. Não diga que eu não estou vendo o teu sofrimento, porque eu estou. Ah, xenemedecai, estou chorando contigo. Estou contigo em todos os momentos, ó igreja amada, minha noiva. Aleluia, xenemedecai, em pouco tempo tu estarás comigo no paraíso. Aguente um pouco mais. Estou contigo em todos os momentos. Xenebra decoman, aguente, ó filha minha. Eu estou voltando para buscar vocês. Fiquem firmes. Em pouco tempo eu voltarei e levarei vocês comigo. Afastem do mundo e das suas concupiscências. Satanás quer enganar vocês. Fiquem atentos. É hora de orar, jejuar e ler a Bíblia. Glória a Deus. Assim diz o Senhor.
Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Tem misericórdia, Jesus, da minha alma. Tem misericórdia, meu Deus, da minha alma. Tem misericórdia da minha alma. Jesus querido, me ajuda. Senhor da glória, Xenemedecô, meu Pai querido, meus irmãos, você viu que Deus falou conosco? Jesus amado, meus irmãos, eu estou suando. Minhas costas ardeu que nem uma brasa ardente. Jesus me tomou de uma forma gloriosa. Jesus querido, tem misericórdia. Xenemedecô manai de quebras deco. Meu Deus, foi forte. Foi forte, meus irmãos. Jesus querido, tem misericórdia de mim, meu Pai. Xenemedecai, se eu sou um pequeno verme. Mas quem sou eu, meu Deus, para você usar para falar com o teu povo? Oh, Jesus, tem misericórdia de mim, meu Pai. Eu sou tão pequeno, tão frágil, tão pecador. E o Senhor me usou para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor. Senti minhas costas ardendo como chama. E meu corpo está em brasa, meu Pai. Muito obrigado. Que o teu nome seja glorificado hoje, agora e eternamente. Amém, Jesus. Graças a Deus. Xenemedecai, meu Deus. Irmãos, quem está sentindo a presença de Deus? Eu quero acabar com a live, mas eu estou sentindo uma presença gloriosa. Ela desceu, meus irmãos. Misericórdia, Jesus. Ela desceu no final da pregação, meus irmãos. E eu não pude segurar. Não posso segurar o poder de Deus. Xenemedecai. Se Ele quer falar, meus irmãos, quem sou eu para segurar o poder de Deus? Amém? Graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Quem está sentindo a presença de Deus? Amém, meus irmãos? Está forte, não está? Misericórdia. Jesus amado. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vou agora terminar essa live. Meu Deus, está muito forte. Deus tem misericórdia de mim. Jesus amado. Foi forte. Misericórdia. Deixa o Senhor te usar, irmã Isa Lopes. Meu Deus. Xenemedecô manai de quebras decai. Meus irmãos, quem está assistindo a presença de Deus aí? Jesus amado, eu estou suando, meus irmãos. Mas o que será que o Senhor ainda quer falar conosco? Ele já deu o recado que tinha para dar para a tua igreja. Amém, meus irmãos? Mas que a presença está forte, tá? Meu Pai. Então, meus irmãos, eu vou aproveitar que Deus está conosco, que Deus está falando. Amém, meus irmãos? Vamos nos aprofundar na palavra de Deus, então. Deixa Deus trabalhar. Amém? Vamos vigiar. É tempo de oração, de jejum, de leitura da Bíblia, e ficarmos firmes na gloriosa presença do Senhor. Amém? Graças a Deus, estamos batendo pico de irmãos conosco ao vivo. Eu nunca tive. É Deus purinho, né, meus irmãos? Ou aqui, antes de desligar essa live, o Senhor Jesus me pediu, antes de fazer esta live, o Senhor me pediu 1 hora de oração. E eu orei aproximadamente quase 1 hora. E depois, louvado seja Deus, eu trouxe esse ensino bíblico. E depois, no final, Jesus, falou fortemente conosco. Foi muito forte, meu Deus. Muito forte, meus irmãos, quando Jesus quer falar, né? Graças a Deus por isso. A presença de Deus é gloriosa em nossas vidas. Amém? Deus tem misericórdia da minha alma. 50 irmãos ao vivo conosco agora nesse momento. Misericórdia. Recorde de irmãos. Eu nunca tive um pico de 50 irmãos conosco, irmãos ao vivo, né? Mas Deus sabe trabalhar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, né? Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor. Agora sim, eu preciso terminar esta live. Amém, meus queridos? Deus abençoe vocês, né?
Quem sabe o que o Senhor vai falar na próxima live, né? Graças a Deus por isso. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu nem dei para falar o nome de vocês, porque quando eu estava falando, Jesus me tomou. Então, né, meus irmãos, eu não trabalho da minha maneira, é do jeito que Deus quer. A Bíblia mesmo diz que o Espírito, né, é que move, né? A gente quer fazer uma coisa, mas o Espírito nos toma e faz outra, né? Graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor. Hora de orar, jejuar, buscar a Deus e fazer a obra. Amém, meus irmãos? Jesus está voltando. Os testemunhos de Jeová estão na rua, estão entregando os livros do engano, né? Os espíritas também estão profetando e a igreja está dentro de casa, né? Então vamos, louvado seja Deus, fazer a obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor. E que Jesus Cristo fale melhor aos vossos corações. Deus abençoe a todos. Divulguem este vídeo no canal de vocês, se você tem canal no YouTube, para que mais almas saiam do engano. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz. Shalom.